Que inspiração para todos nós, que joguemos basquete, gostemos do esporte ou não. Que inspiração. Na despedida desse gigante Oscar, nós conversamos agora aqui na CNN também com a gigante Hortência. Hortência, muito obrigado por participar da nossa programação. Vocês fazem parte da mesma geração vitoriosa, você e Oscar. Geração que marcou o esporte, eu não vou dizer só o esporte brasileiro, mas o esporte mundial. Pergunto nesse nosso início de conversa, como é que era a sua relação com Oscar Schmidt? Hortência, mais uma vez obrigado e boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui prestando essa homenagem ao nosso grande amigo e querido ídolo, né, o Oscar. Olha, o Oscar foi uma pessoa assim que eu sempre admirei muito e agradeço muito a Deus por ter nascido na mesma geração do Oscar. Eu pude ver o Oscar em quadra, eu pude ver, eu presenciei ao vivo a grande paixão, a grande vitória que ele disse que foi a coisa mais feliz da vida dele, que foi quando ele ganhou o Pan-Americano lá foi medalha de contra os Estados Unidos que ele jogou. Olha ele fazendo a cesta aí, nossa, eu não paro de admirar o Oscar, até me perco aqui na minha fala. Indianápolis, né, que eles foram campeões Isso. pan-americano e nós fizemos a preliminar, nós jogamos contra os Estados Unidos feminino, nós perdemos e eu pude estar na arquibancada para ver esse momento, né, de ver essa explosão de patriotismo que o Oscar tinha quando ele vestia a camisa do Brasil. E um momento muito importante também que eu pude participar foi quando na Olimpíada de 92, lá em Barcelona, que eu pude ver Oscar dentro da quadra jogando contra o primeiro Dream Team. Tinha Magic Johnson, Michael Jordan, e eu estava ali na arquibancada assistindo. Foi um momento assim muito, muito lindo, muito bacana, que eu acho que está na mente, na minha principalmente, que sou fã do Oscar. Então eu recebi essa notícia hoje como uma bomba, né? Porque a gente nunca acha que a gente pensa que os nossos ídolos são eternos, né? Mas eles não são, né? Então fica essa imagem maravilhosa dele chorando. Ele era um chorão maravilhoso. Olha que maravilha. Eu adoro o Oscar. Nossa, eu tenho uma amizade, um agradecimento por ele muito grande. Deixa eu colocar a nossa âncora de esportes aqui da CNN, Hortência, a Ludmila Kandal, para também tirar um pouco de você este momento. Ludmila, por favor. Hortência, primeiro, obrigada por participar aqui com a gente no CNN Prime Time. E acho que quando a gente pensa em Hortência e em Oscar Schmidt, a gente conecta rapidamente com as duas maiores referências que a gente tem no esporte, no basquete brasileiro, né? Então, o Oscar falava muito disso, falava das novas gerações, falava do quanto o basquete brasileiro tinha potencial para seguir crescendo, mas talvez não estava perto do ideal. E o Oscar foi essa figura, né? Ele foi uma referência para as outras gerações, assim como você também é. Como é que a gente consegue pensar no legado do Oscar para o basquete brasileiro atual e para as novas gerações que virão? O legado do Oscar é o exemplo que ele dava, não só dentro da quadra, como fora também, né? O Oscar, ele tem uma coisa que ele tinha uma preparação física e mental muito forte. Ele era uma pessoa muito positiva. E toda vez que muita gente fala, né? Ah, tem a mão santa, é mão treinada de verdade, porque ele ficava na quadra. Outro dia eu vi uma entrevista dele, ele falou uma coisa que eu não acreditei. Ele falou assim, que eu não sabia. Que ele falou assim: olha, quando eu terminava tudo, meus arremessos que eu tinha que dar todo dia, eu me desafiava, eu tinha que meter 20 arremessos de 3 pontos seguidos, sem errar. Então, às vezes estava lá, 17º, 18º, errava no 19º, voltava para o zero de novo. Teve um dia que ele ficou 1 hora para fazer esses 20 arremessos de 3 pontos seguidos. Isso, sabe o que isso demonstra? Que a gente não pode desistir quando o negócio não está dando certo. E ele passa esse legado. E tem um legado também que eu acho muito importante do Oscar, que é o da credibilidade. Porque depois que o Oscar parou de jogar, ele virou um dos maiores palestrantes do Brasil, porque todo mundo queria ouvir o Oscar.
Todo mundo queria ouvir essa história de superação, de luta, de determinação que ele passava fora da quadra, dentro da quadra, ele trouxe para fora da quadra. Então, assim, o Oscar, como eu definiria o Oscar? O Oscar é um orgulho. Hortência, você destaca muito esse lado dedicado do treino, mas você chegou a falar rapidamente, eu queria aprofundar um pouco mais o lado chorão dele. O quanto que aquela emoção, e ele mesmo disse isso, se eu não me engano, no Hall da Fama, no discurso que ele fez, ele chorava e jogava. Qual é a importância de ter essa emoção, mesmo quando já se é um campeão, mesmo quando já se é uma estrela? Qual é a importância de ter a emoção à flor da pele sempre, nesses momentos cruciais? Isso demonstra a entrega dele. Ele se entregava de corpo e alma no jogo. Ele vestia a camisa de verdade, sabe? Ele não gostava de perder, ele não gostava de errar, ele treinava para acertar. Então, quando ele, tanto na derrota como na vitória, o Oscar se emocionava, entendeu? E era um homem, assim, íntegro. Então você, ó, olha quando ele fazia um acesso, tanto que ele vibrava, entendeu? Olha isso, olha isso. O que falar desse homem, gente? Sabe? Ele mexia com a torcida. Olha, ó, vocês entenderam o que eu quero falar? Total. Quando ele vê a bandeira, sabe? Tipo assim, cara, eu consegui, eu cheguei. Olha, Brasil, eu vesti as suas cores com muito orgulho. E isso que faz, essa emoção que ele colocava para fora, que é o legado, que as pessoas têm que assistir hoje os jogos dele e ver quem era essa pessoa, como que ele se entregava para o jogo. Lud? Olha lá, ó, chorão. Hortência, a gente acompanhou aqui no CNN Prime Time há poucos dias a premiação, né, e a homenagem que o Comitê Olímpico Brasileiro fez ao Oscar, e você teve a honra, assim podemos dizer, de estar lá presente, de poder entregar essa homenagem ao Felipe. Queria que você contasse um pouco como é que foi esse momento. Ele que sempre falava muito da família, da esposa Cristina, dos 2 filhos. Como é que era essa relação do Oscar com a família e como é que foi participar dessa última homenagem em vida ao Oscar? Eu vou contar uma história para você que aconteceu comigo, que eu falo o respeito que o Oscar tem com a família dele, com a mulher dele, né? Nós estávamos num evento e na saída eu falei, Oscar, dá uma carona aí para mim. Ele falou, Hortência, no meu carro só entra mulher quando tem a minha mulher junto. Mas para você eu vou abrir uma sessão. O que que isso significa? Que ele se preocupava com o sentimento da mulher dele. Ele se preocupava, os valores familiares Ó a Cristina do aí. Oscar era muito importante. Olha lá, ó. E a mulher dele, só para vocês saberem, ela cuidava do Oscar o tempo todo, levava comida na cama, botava ele para dormir e pegava a bola para ele. E quando o Oscar saiu das quadras, quando o Oscar se despediu, geralmente, quem entra, quem fica mal, quem entra em depressão é o atleta. No caso do Oscar, quem ficou mal foi a mulher. Porque ela era aquela pessoa que cuidava dele para o jogo. E de repente isso parou na vida dela. Ela não estava cuidando mais dele para o jogo. Então ele sentia. Ela sentiu muito quando o Oscar parou. Olha esse momento, que era o maior sonho do Oscar antes dele parar de jogar, que era jogar com o filho. E ele esperou o filho dele crescer, começar a treinar para jogar com ele. E ele acabou jogando junto com o filho dele quando ele estava no Flamengo. O que naquele jogo de 87, e que foi tão histórico, e que o próprio Oscar considera o momento mais bonito da vida dele, no Hall da Fama, ele lembrou, e é incrível que no discurso do Hall da Fama, nos Estados Unidos, ele lembrou, o discurso devia ter uns 18 minutos, né, Lud? 20 minutos de discurso. Isso. Ele deve ter lembrado mais 5 vezes da derrota americana nos Estados Unidos pela seleção brasileira. E todo mundo ria, se divertia daquela lembrança. Ruim para eles, mas de alguma forma
Que lição aprendida por eles naquela vitória brasileira nesse jogo que a gente está vendo. Mas eu pergunto para você, e você estava naquela arquibancada, você estava naquela torcida. A gente começou perdendo aquele jogo, né? Há pouco a gente viu o Álvaro José lembrando. A virada foi quando Oscar começou a jogar de 3. Claro, o time era maravilhoso. Tem que lembrar do Marcel e companhia também que estavam em quadra. Mas eu queria que você nos contasse qual foi a energia que moveu Oscar naquele momento ali, ou a própria seleção, naquele jogo que era histórico contra uma seleção americana, com todo o símbolo que isso representa para o esporte do mundo, do planeta. É porque todo mundo fala, na época, você fala, vai jogar o Brasil contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos já ganhou, né? Os Estados Unidos sempre ganhou. E era um grande time, realmente. Quando terminou o primeiro tempo e eles foram pro vestiário, quando eles voltaram, eles mudaram a tática, né? Foi ali que os Estados Unidos começou a entender que o basquete agora não era mais aquela coisa de enterrada, bater para dentro, que tinha que jogar de 3 pontos. Porque o que o Oscar e o Marcel, que eu vi nitidamente da onde eu estava sentado, que ele falava assim: chuta. Chuta, porque o time americano era muito ruim de arremesso de fora. Então eles deixavam os caras livres e os caras ficaram meio atordoados, eles não sabiam o que fazer. E aí eles chutava, errava, o Brasil pegava o rebote, ia para o contra-ataque e metia a bola de 3. Foi ali que foi a grande virada, quando eles voltaram do vestiário, quando eles o- chamavam os jogadores para o jogo, tipo assim, vai, chuta, chuta, você tá livre, cara. Chuta, chuta. Ele falava na cara dos americanos, chuta. Só que eles eram ruins de 3 pontos. Foi ali que os Estados Unidos entendeu que o Brasil utilizava muito essa coisa de arremessar de longe, valia 3 pontos, e foi aí que o Brasil conseguiu recuperar os pontos perdidos. E o Oscar acreditava que isso podia acontecer. E realmente isso aconteceu. Hortência, deve estar sendo um dia cheio para você, de muita emoção por um lado, de muitos compromissos no outro, todo mundo querendo falar com você sobre sua lembrança com Oscar. Então a gente vai te liberar agora, mas agradecendo demais a sua Obrigada. participação no nosso CNN Prime Time. Foi muito importante para a gente e tenho certeza foi muito importante também para essa nossa lembrança de Oscar, mas ter você aqui marcando essa presença. Muito obrigado e boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de homenageá-lo. Um Muito abraço. obrigado. Obrigado também, Ludi.